Boa noite a todos, boa noite a todos vós que estão nos assistindo aqui pela plataforma do Facebook, a nós outros que estamos presentes em nossa casa, sejam muito bem-vindos à nossa atividade de preces e radiações. Nesta quarta-feira, 25 de maio de 2022. Preparemos-nos para este instante. Aqueles que desejarem magnetização das águas, por gentileza, já vão colocando elas ao alcance, nas proximidades, para que no final peçamos aos benfeitores nos magnetizar as águas. Sejam todos bem-vindos, boa noite, boa noite. É uma alegria recebê-los. Sejam bem-vindos. Muito boa noite. Tudo tranquilo? Boa noite. Aproveitemos esse momento para nos preparar espiritualmente ouvindo essa música. Ela é de Mozart, composta para a meditação. Boa noite, bem-vindos. É uma alegria recebê-los nesta atividade, em nome de Jesus, dos benfeitores. Às 19 horas. Vamos iniciar o nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos, sintam-se todos cumprimentados e recebam as bênçãos dos benfeitores, recepcionando-os para a nossa atividade. Vamos à nossa prece inicial, unindo os nossos sentimentos, os nossos corações, para que em uníssonos possamos nos conectar com o Mestre Jesus, conectarmos com os benfeitores que estão nos acompanhando, onde quer que estejamos. Estão também junto conosco o nosso Espírito Protetor ou o Anjo de Guarda. E outros, encarnados ou desencarnados, que estão também nos acompanhando nesta atividade. Formando, portanto, esse pequeno grupo a se expressar nos dois planos da vida e com as bênçãos de Jesus e as graças do Pai, damos início à atividade que nos compete realizar esta quarta-feira. Assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O item é o 11, a beneficência. E assim vai se expressar o nosso irmão Adolfo, bispo de Argel. Ele ditou essa mensagem em Bordeaux, 1861. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olhar a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa, jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros,
Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras, que como agudo punhal se lhes enterram nos corações maternos: estou com fome. Ó, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que has de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio de Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar o pão do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós, vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os corações, os olhos, quando a morte os reclama. Quanto bem a fazer, ó, não vos queixeis. Ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe. E aqui estamos, em uma modesta reunião, para expressar uma faceta da caridade. Vamos à nossa irradiação. Momentos tristes, querido Pai, todos nós o temos. Momentos de infelicidade, de tristeza, mas também quantos momentos de alegria. Basta prestarmos atenção nas condições em que nos encontramos. Temos um corpo perfeito que nos atende às nossas necessidades. As nossas pernas e pés nos levam aonde desejamos. Nossos braços estão à nossa disposição para o trabalho, para o afago, para o abraço fraternal. A par disso, quantos irmãos não têm pés, não têm pernas, não têm braços? Como poderemos nos queixar, querido Pai? Pelas dádivas que temos, a faculdade de falar, de pensar corretamente, de ouvir, de ver,
de nos alimentar por conta própria. Enquanto há irmãos que não veem, não ouvem, não falam, estão dementados e para se alimentar ou para fazer as suas higienes pessoais necessitam de terceiros. Quanta alegria! Ante essas pequenas dores e essas pequenas frações de infelicidade que vivemos, são nada pelas condições que hoje nos apresentamos. Que saibamos valorizá-las, para que no futuro não venhamos a nos queixar, por malbaratar essa ferramenta chamada corpo físico, essa máquina, uma máquina de perfeição que Deus coloca para nós, a fim de que tenhamos as condições ideais para realizar a nossa evolução. E por que nos lembramos dessas criaturas, querido Pai? Justamente para que nós não venhamos a desenvolver em nós a soberba, o orgulho, a vaidade. Mas entendermos que estamos em pé de igualdade, embora guardando as diferenças que os nossos corpos podem apresentar, ou as nossas faculdades se exteriorizarem. Não importa também, querido mestre, se a nossa dor é superlativa. Importa que busquemos em Ti a solução para apaziguar essas dores, acalmar a nossa mente, fazer com que o nosso coração se enterneça, aprendamos, querido mestre, com todos esses momentos vivenciados, que a vida é de fatos impermanentes. Eles mudam como nós respiramos, na inspiração e na expiração. Permita também lembrar a Ti, querido mestre, os nossos irmãos que estão experimentando depressões. Fechados em si mesmos e mergulhados nestes abismos da própria alma, negam-se à solidariedade, à caridade, ao amor, porque infelicitados em si, menosprezam-se, esquecendo-se que há infinitos irmãos outros que os amam, que desejam expressar a sua solidariedade, a sua caridade, incentivando-os a galgar essas escarpas do abismo chamado depressão. Que a nossa prece possa alcançar esses corações fechados por dentro e, de alguma forma, esses nossos irmãos depressivos possam encontrar a alegria de viver, estabelecer um sentido para a vida e persegui-lo tenazmente. Por outro lado, os familiares dos depressivos também sofrem, mestre. Necessitam do teu apoio, das tuas bênçãos, para que eles continuem motivados a cuidar desse amor que está murchando em si mesmo.
quanto mais amarmos essas criaturas, mais elas abreviarão o seu tempo depressivo. Muitas dessas depressões, sabemos, mestre, têm levado os nossos irmãos a cometerem suicídio. E pedimos a Maria Santíssima que os acolha em seus braços amorosos, afagando as suas dores, incentivando-os a replanejarem as suas existências, a perceber que a vida e as vicissitudes da mesma vida não estão sediadas na matéria densa, nos corpos que acabaram por exterminar. Está no Espírito. Oramos também pelos familiares dos suicidas, pelos que, sendo suicidas contumazes, hoje estão reencarnados. E porque vivem nesta ideação há muitas encarnações, nesta atual, eles podem falir novamente. Tenhamos atenção para com esses nossos irmãos. Que saibamos observá-los com os olhos da benignidade, do carinho, do amor, da parceria, tornando-nos solidários. Outro expressivo número encontramos naqueles que vivem na ideação suicida, planejando o cometimento ou fazendo tentativas sucessivas. Peço a tua interferência, mestre, para que de alguma forma esses nossos irmãos possam perceber a loucura que estão vivendo e possam fixar o seu pensamento em Deus, em Jesus, nos seus amores, que desfrutam o espaço e o tempo com eles, porque eles estão infelizes agora sofrendo, mas vão deixar sofrimento, tristezas, corações dilacerados por este ato solitário. Que eles possam ouvir as inspirações dos benfeitores, ou dar a atenção às palavras que lhes são dirigidas, a fim de que não prossigam no tentando. Aqui estamos pedindo pelos enfermos, de toda ordem, hospitalizados ou não, pedimos a ação benfazeja para atender aos hospitais, aos profissionais da saúde, a fim de que, através destes institutos e destas pessoas, os benfeitores capitaneados por Jesus possa se apresentar para atender os nossos irmãos enfermos.
tanto do corpo quanto da alma. Nestas horas, mestre, de dificuldade, em que a humanidade experimenta, é necessário que asserenemos as nossas mentes, pacifiquemos os nossos corações, para não sermos nós outros aqueles que fomentaremos a discórdia, as dissensões, mas que saibamos construir a união fraternal, a paz que deve estar estabelecida, em primeiro lugar, em nós próprios. Oramos por esses enfermos graves, pelos que estão agonizando, por estes que estão se preparando, muitas vezes pela enfermidade, para deixarem a vida física e encaminharem-se para a vida espiritual. Por isso oramos pelas criaturas que estão desencarnando ou desencarnaram há pouco. Que elas levem de nós a lembrança dos bons momentos, dos momentos de alegria, dos momentos do trabalho no bem, na construção de dias melhores. E que saibamos perdoá-las, a fim de dar a elas a liberdade. Entendermos que as dificuldades inerentes à matéria densa são exercícios que precisamos aprender a equacionar. Também te peço, mestre, pelos nossos irmãos que cometeram o suicídio inconsciente. Talvez eles ainda não saibam, mas dar-se-ão conta com brevidade. A tua assistência não pode demorar, mestre, para atendermos os irmãos que se equivocam na prática do mal. Eles tinham a opção de optarem pelo bem. Não o fizeram. E o mal que praticam é um punhal que cravam em si mesmos, ferindo ao mesmo tempo àqueles com quem se relacionam nestas práticas delituosas. Tenhamos misericórdia e compaixão desses irmãos. Os que, podendo fazer o bem, fazem o mal. Os que, tendo o poder para bem encaminhar as soluções, utilizam o poder para malbaratar e corromper as criaturas. Há também um sem número de irmãos nossos escravizados pelas drogas, mestre. Eles sofrem tanto. E aqueles pequenos espaços de tempo, sempre mais fugidios, em que, sob a ação das drogas, tem a falsa satisfação preenchida.
infelicitados também infelicitam os seus familiares, os seus amigos. Perturbam-se, perturbando o entorno, no sentido de que as suas ações, além de atacar a sua própria existência, vai aos poucos endurecendo os corações daqueles que estão à sua volta. Quanta dor, mestre. A dor de vermos a nossa infância, a nossa juventude sendo alienada diuturnamente. Veio te suplicar, mestre, o teu socorro, para que não venhamos a nos aprofundar ainda mais nesses abismos da iniquidade. E peço a Ti a assistência amorosa destes benfeitores, para amparar as famílias, os lares, a fim de que, bem estruturado este Instituto Divino, possam encaminhar os filhos de Deus, preparando-os para o exercício da cidadania saudável, honrada, venho também te pedir pelos órfãos, quão triste é não ter um pai, uma mãe, para lhes dar o carinho necessário, o amor, e aos cuidados de instituições mil. Ali vão, pouco a pouco, alguns deles perdendo o sentido da vida. Outros tantos, embora com os seus pais vivos, estão abandonados, à mercê de todo o crime, sofrendo e praticando. Estes são momentos difíceis, querido mestre. Momentos que nos pedem o testemunho. De fazermos um pouco para diminuir essa miséria moral, a indigência famélica, para, como a leitura inicial, saibamos fruir a felicidade por praticarmos a caridade. Encontramos agora com os nossos corações felizes, porque optamos por reunirmos para orar pelos nossos irmãos. Há mais o que fazer? Sim. E cada um irá identificar esses infortúnios ocultos que estão à nossa volta. Também te peço, pelos nossos irmãos que inadvertidamente praticaram o aborto delituoso,
e a todos os que estão envolvidos nesse processo. Eles talvez desconheçam a vida espiritual. Ou talvez porque mergulhados no encantamento da matéria, deixam-se por ela impregnar. Ó Senhor, quantas belezas! A beleza que encontramos no próprio ser humano, em a natureza, nas noites estreladas, nas madrugadas silenciosas, no raiar, no despontar do sol, na lua, a nos trazer momentos de reflexão também. Quantas alegrias! A alegria da vida. Sejamos um pouco mais caridosos, mais fraternais. Mais resignados à lei de Deus. Finalizando, peçamos aos benfeitores que estão conosco a derramarem sobre nós as suas energias benfazejas. Energias essas que penetram o nosso corpo denso para se fixar no espírito, atendendo às nossas necessidades, segundo a vontade de Deus. Mas também peço aos benfeitores para que magnetizem as águas expostas, tão necessário líquido para as nossas existências físicas, mas também perispirituais. Assim, querido mestre, agradecendo a Deus por este momento inolvidável, esse encontro de almas e esse colóquio contigo, possamos dizer com toda a honestidade e firmeza de caráter: assim seja. Muito obrigado pela participação de todos que aqui estão, muito obrigado pela participação de todos vós que nos assistiram aqui pela plataforma do Facebook. Quero lembrar que amanhã, quinta-feira, às 15 horas, iniciamos o atendimento fraterno presencial. Depois, às 16 horas, temos a palestra e o passe, também presencial e virtual, através aqui dessa plataforma do Facebook. E às 21 horas, o Evangelho no Lar, através da plataforma Google Meet. Até lá, boa noite.